primeiro mandato, Anderson de Freitas Garcia tem 35 anos, é comerciante e tem um filho, o Gabriel. E é ele o nosso convidado de hoje no programa Entrevista. Anderson, muito obrigada pela tua participação e a gente vai começar lá da infância. O que tu te lembra assim, de quando tu era pequeno? Fernando, é um prazer participar, prazer falar com os amigos da TV Câmara. Sabe que é um sonho antigo ser vereador nessa cidade, é um sonho de vida e a gente conseguiu, com muito trabalho, alcançar. Eu tenho que dizer da minha infância que tive uma família normal, uma família, meu pai trabalhador, minha mãe dona de casa, sou o irmão mais velho de três, tem mais a Márcia, que é a irmã do meio, e o Alexandre, que é o irmão caçula, né? E o pai era funcionário do Banco do Brasil, a gente tem uma base. Então a gente, por questões bancárias, questões da política interna do banco, né, o pai era transferido, né? E como nós morávamos em Pelotas, no bairro Fragata, a gente, por várias vezes e vários anos consecutivos, a gente teve que viver longe do pai, porque o pai era transferido no Banco do Brasil para Piratini, para Porto Alegre, para Mostardas, para Encruzilhada do Sul, e acabava que a gente ficava aqui, né, ia visitar o pai esporadicamente. Então, mas o pai sempre presente, o pai sempre nos deu uma situação boa de vida. A gente, com orgulho, sempre estudou em escola pública, né, e isso eu faço questão de ressaltar, e manter o meu filho em escola pública municipal, para mim é uma obrigação, já que sou, né, um agente político. E minha infância foi uma infância feliz, estudei bastante. Brinquei bastante, como toda criança, gostava de brincar de carrinho, jogar futebol, né, a gente se criou jogando bola em campinho, e hoje é uma coisa rara na nossa cidade, né, campinho de futebol. E assim foi até a adolescência, estudando, né? A gente depois cresceu, terminamos o 2º grau, aí cursamos a Universidade Católica no curso de Ciências Contábeis e depois parei de estudar no 6º semestre para trabalhar. E aí desde lá a gente trabalha, depois nasceu o Gabriel, meu filho, e aí a gente assume responsabilidades, né, Fernanda? E tu tivesses o teu filho muito jovem. Aos 21 anos de idade tive meu filho. Meu filho já tem 14 anos, né? E é uma alegria tua, né? Junto com o filho vem a responsabilidade de se ter um filho, né? E de se dar o teu filho o que o teu pai te deu. É uma condição de estudar, uma condição de saúde mínima. E depois que nasceu o Gabriel, né, a gente começou a encarar realmente a vida adulta como ela deve ser encarada, com responsabilidade, com trabalho, com honestidade. Em relação à tua juventude, hobbies, o que tu gostava? Aliás, tu é jovem, né? Sou 35 jovem. anos é um guri. Mas assim, em relação ao sair, 17, 18 anos, tu era festeiro, Sim. Tu és festeiro, como é que é? A gente teve uma vida como um jovem normal, né? Íamos a festas, juntava os amigos para fazer churrasco, jogava bastante futebol, a gente pôde jogar. Joguei no Juniores do Esporte Clube Pelotas, né? Lá conheci alguns amigos que até hoje me acompanham. E por que não seguiu? Não segui porque acho que não tinha condição técnica de jogar futebol. Acho que faltava um pouquinho. A gente se empenhava, não faltava vontade, mas às vezes faltava técnica. A gente resolveu pro bem do futebol, abandonar mas, o futebol. Mas era então uma grande paixão, né? É uma grande paixão, ainda é uma grande paixão. Eu aqui em Pelotas, eu vou nos 3 estádios, eu sou um torcedor, torço para os 3 clubes da nossa cidade, né? Tive a oportunidade agora e que me deixou muito feliz de ir no jogo do Farroupilha contra o Guarani de Camaquã e pude ver mais de 1000 pessoas no estádio do Nicolau Fico. Isso deixa a gente feliz, que sou do bairro Fragata, né? Pude ir no Esporte Clube Pelotas, lá, convite do presidente La Roça. Pelotas não foi tão bem naquela jornada contra o Esportivo. E agora, quarta-feira passada, estive no Brasil para ver o jogo contra o Atlético Paranaense, com a chuvarada. Então é uma paixão, uma grande paixão o futebol. E eu mantenho essa paixão porque acredito no futebol até como geração de emprego e renda, mesmo que temporário. E nós temos, o povo de Pelotas, ele adora futebol, como adora carnaval, né? Então eu acho que o futebol ainda é um grande
gerador de emprego e renda no município, e eu faço questão de sempre de manter a minha relação com o futebol bem próxima. E Anderson, tem relação também ao futebol, um esporte é também um meio de inclusão, Exato. Principalmente para as crianças e jovens? Na verdade, Fernanda, a gente hoje a gente pôde, no dia da gravação do programa, a gente pôde estar visitando, né, o Fragata Futebol Clube. É uma ideia do Emerson, do ex-jogador, e do seu pai, Aloysio, né? E a gente é um parceiro do clube, e o clube, através do futebol, faz um trabalho social, né, como nunca, né? Eu acho que, já falei, a Câmara precisa ser parceira do Fragata Futebol Clube, do Emerson, o Poder Executivo, o Prefeito Municipal precisa ser parceiro do Emerson. Já são 80 garotos que treinam lá no Fragata, 30 ou 40 garotos moram dentro do CT do Fragata, custeado pelo Fragata, meninos da região, Canguçu, Arroio Grande, Piratini, vêm das suas cidades para jogar no Fragata. Então o trabalho social que lá é feito, ele é muito importante para o nosso município. E aí entra a tua pergunta, né? O futebol, ele tem esse poder de tirar a criança, o guri da rua, trazer para o futebol, e ali ele não se envolver com droga, não se envolver com uma série de situações que atrapalham a infância, né, das crianças aqui na cidade. E em relação assim, que a gente estava falando em festa, a gente passou para o futebol, gostas assim de ir a baia, danceteria, boate, ou é mais caseiro? Hoje em dia eu sou mais caseiro, hoje em dia eu gosto de ficar na minha casa, ver um bom filme. Tive uma locadora, eu era dono da tela videolocadora lá no bairro Fragata. Então a gente criou essa cultura de ver filme. E depois que meu filho nasceu, depois tu vira pai, tem a casa própria, tem tudo, tu fica mais em casa, né? Tu acaba que o teu filho te mantém mais dentro de casa. Então tu acaba criando hábitos de ficar em casa. Hoje em dia não saio muito à noite, vou jantar num bom restaurante, vou no cinema, mas gosto de ficar muito mais na minha casa. E outros hobbies, assim, tu tens fora o futebol? Tu gostas de praticar algum esporte fora o futebol? Até, apesar de não ter ido muito bem, mas a gente tentou fazer umas aulas de tênis. Eu acho o máximo o tênis, mas não fui bem. Ué, mas tem que continuar. Como exercício físico, o tênis é muito bom lá no Parque Tênis, mas tecnicamente não deu também. Acho que o esporte me abandonou. Não, mas não podes abandonar o esporte, né? Até porque a vida agora deve estar vendo mais, assim, porque a campanha, depois a gente vai falar, exige muito aqui também, e a gente precisa ter a mente e corpo são, né? Tu tá mais sedentário agora. Hoje eu tô, não diria mais sedentário, mas eu sou mais caseiro. Hoje eu tô mais caseiro, mais presente na minha casa. E acho isso importante também. Porque acaba, depois que tu te elege a vereador, a tua jornada de trabalho ela não se restringe só à Câmara de Vereadores, né? Tu acaba fazendo uma agenda de 8 da manhã a 8 da noite. E aí tu tem que ter o teu momento de descanso também, para estar recuperado para outro dia começar... Não, e ter um momento com a família, né? Um momento com a família que é muito importante. Eu ainda acredito na família. Pois é. Como é que é a tua relação, assim? Tu és daquelas pessoas que acreditam que a família é a base? Sim. Eu prezo muito a família. Eu, quando posso, todos os domingos eu almoço com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, sabe? Eu mantenho essa relação, acredito na família. Eu acho que uma família bem estruturada, ela dá base. A criança, que depois vai virar adolescente, que depois vai virar adulto, né? Ela crescer com seus ideais de vida, e isso quem dá é a família. Então eu acredito muito na família, quero que o meu filho acredite muito na família, eu estou sempre do lado dele, e é nisso que eu acredito e continuo assim, desde pequeno, né? Sim, porque é um exemplo, né? É o exemplo que a gente tem em casa, né? Eu me lembro que quando eu era gurizinho lá no Fragata, né? E meu pai às vezes morava fora, minha mãe me levava na escola e ia me buscar a pé e levava meu irmão menor junto, e assim sempre vai. Esse contato, claro. Exatamente, e sempre foi assim na minha casa, e assim que eu mantenho na relação do trabalho com as pessoas que trabalham comigo, e é nisso que eu vou acreditar, e é nisso que eu vou pautar sempre o meu trabalho e a minha vida. E em relação assim, tivesses uma locadora, como é que foi essa tua jornada profissional? Na verdade, Fernanda, eu já fiz de tudo na vida, né? Eu já tive um ginásio de esportes com meu pai, a gente trabalhava, depois a gente saiu. Começaste a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar cedo, com 18 anos. Eu passei no concurso do IBGE para o censo de 96.
E ali eu comecei a trabalhar, e depois que tu começa a trabalhar, tu não para mais. Né? Essa independência assim financeira, né? E a vida das pessoas é um ciclo, tu vai passando, vai atravessando ciclos dentro dela. Um dia tu é funcionário público, outro dia tu é um comerciante, outro dia tu faz uma experiência de vida no escuro para tentar, sabe, sempre estar no mercado de trabalho, né? Em 96 comecei a trabalhar no IBGE, depois em 97 tive uma passagem pelo SANEP, tempo que o agora vereador Anselmo era prefeito. A partir de 99 a gente montou um ginásio de esportes, eu e meu pai, foi até 2001, quando a gente montou uma locadora, a tela videolocadora lá no Fragata, que é um orgulho que eu tenho hoje de ter estado à frente da tela por 10 anos. Depois, por uma questão de ciclo e de mercado, né, o filme em si, ele foi perdendo espaço, as locadoras foram perdendo espaço, o cinema em si foi perdendo espaço, e aí a gente teve que mudar o curso da nossa vida. Naquele período, aí eu participei da eleição de 2008 pelo PR, fiz 752 votos. Pois é, mas aí como é que surgiu isso? Foi por causa que não estava dando mais ali na locadora? Ou tu já vinhas com uma... A questão política eu vou te contar depois, mas aí veio nesse teu andar, aí veio assim. a eleição, depois eu conto por que eu participei, e terminou a eleição, acho que fui relativamente bem, o mercado da locadora ele caiu muito, né? E tu tendo filho, tu tendo uma série de despesas, a gente vai procurar recursos. Então no inverno de 2009 eu trabalhei numa ferragem, carregando lenha, carregava lenha no frio, chegava lenha, eu descarregava o caminhão, eu ensacava lenha, eu vendia lenha, eu fazia de tudo. Uma ferragem lá no Laranjal. Depois disso, eu fui ser assador de churrasco numa churrascaria aqui, no Churrasquite, aqui em Pelotas, do meu amigo Rogério, que me deu essa ajuda, e é um orgulho para mim, claro, também ter feito parte, né, de uma família bonita, que é a família lá do Churrasquite, né, do Wilson Chu, do Rogério Chu. E por lá fiquei És um bom assador? Olha, ninguém nunca me reclamou, talvez por vergonha, mas nunca ninguém reclamou. Capaz. E aí lá tive uma passagem maravilhosa, que com amigos, trabalhando com amigos, tu trabalha muito melhor, né? E aí veio a eleição de 2012, que aí sim eu já estava mais preparado, já tinha amadurecido melhor a ideia, e a gente conseguiu, com muito trabalho, conseguiu se eleger, e hoje é uma nova etapa nessa vida que é cheia de ciclos. Eu acredito que a vida das pessoas ela é de ciclos, né? Pois é. Hoje tu está aqui me entrevistando, amanhã tu pode estar numa empresa maior ou numa empresa menor, tu está no rádio, no jornal, e assim a gente vive. Em relação até a ciclos, tu és uma pessoa, pelo que a gente está conversando aqui, vai onde tiver. Tu não planejas muito a tua vida. Não tenho, exatamente, eu não tenho principalmente medo de encarar os desafios, porque eles estão aí para serem vividos, né? E a gente, cara, Fernanda, no caso, as pessoas, tu ser candidato a vereador, num universo de 360 candidatos, é muito difícil, mas as pessoas não sabem o quanto é difícil ser candidato a vereador, não tendo uma receita para se trabalhar, sabe? Tendo a ajuda dos amigos, da família principalmente. E cada desafio que aparecia na minha frente, como o desafio da eleição, eu encarava. Quando eu tive o convite de ser assador de carne numa churrascaria, eu nunca tinha sido. Aceito. Lá fui eu. Quando o dono da ferragem lá no Laranjal me convidou para carregar lenha no inverno de 2009, não sabia como é que era uma achinha de lenha, só conhecia, mas não. E lá fui eu, sabe? E assim vai, não tem que ter medo. A vida, acho que as pessoas têm que lutar. As pessoas não podem ficarem descansadas frente a qualquer problema. Tem que cair, levantar e encarar a vida. Eu acredito nisso e assim que vou passar para as pessoas que trabalham comigo, para o meu filho, para as pessoas que me rodeiam. A gente não pode desistir ao primeiro obstáculo. Tem que levantar a cabeça e procurar ser feliz, principalmente. Anderson, a gente vai dar um intervalinho e no próximo bloco do entrevista vamos conversar então com o vereador para saber
como surgiu a política na vida dele. Até daqui a pouquinho. Erguido entre 1818 e 1824, o casarão da Rua Duque de Caxias é um símbolo do surgimento de Porto Alegre. O estilo colonial predomina em uma das primeiras construções de alvenaria da cidade. O solar dos Câmara, tombado na década de 60, ainda guarda muitos detalhes originais e as características de 3 ilustres moradores. O grandioso Portão de Ferro tem o símbolo da família Pinheiro. O Visconde de São Leopoldo, José Feliciano Pinheiro, primeiro governador republicano provisório da província, inaugurou o casarão. Em uma das paredes, o brasão do Visconde de Pelotas. José Antônio Câmara, ou Marechal Câmara, que lutou na Guerra do Paraguai, foi o segundo morador. Era casado com a sobrinha, a filha do Visconde de São Leopoldo. O último da família a viver no casarão foi Armando Câmara, reitor da URGS e fundador do curso de Direito da PUC. O professor morreu em 1975. No início da década de 80, a Assembleia Legislativa adquiriu e começou a recuperação do casarão que estava abandonado. Surgia a denominação Solar dos Câmara. O estilo de cada morador ainda pode ser visto em diversas partes. Na sala principal, as pinturas neoclássicas e barrocas. Na sala rosa, as paredes também foram restauradas. Entre as cortinas, apenas uma original. As demais são réplicas. Livros, móveis e objetos da família Câmara também são preservados. Em cada canto, uma curiosidade. As paredes erguidas com tijolos secos ao sol, ligados por areião, conchas do mar e óleo de baleia. No pátio, um caminho construído no século XIX é preservado. E o antigo bebedor de cavalos em frente à senzala, que virou fonte de desejos com a estátua de Pai Cabinda, Deus cultuado pelos escravos. Na antiga senzala está a Biblioteca Borges de Medeiros, um dos departamentos da Assembleia que funciona no Solar dos Câmara. Outro espaço é destinado a mostras artísticas. A sala principal é cenário do projeto cultural Sarau no Solar. Em um dos pátios está o espaço Zumbi dos Palmares, homenagem do parlamento ao povo negro. O palacete representa quase 2 séculos de história preservada e à disposição do povo gaúcho e dos turistas. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete De menta! no sexo, a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança Aumenta! Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, Mas também não aparenta. Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Voltamos com o segundo bloco do programa, que hoje está entrevistando o vereador Anderson Garcia. Vereador, te falou no primeiro bloco sobre família, esporte, juventude, infância e a política. Quando é que surge na tua vida? Na verdade, a política surgiu na minha vida em 89, né? Quando meu pai fazia parte do PDT, se envolveu naquela campanha política à prefeitura. Acho que foi 88, 89, agora não me recordo, mas por aí. E desde lá a gente levou uma vida política dentro do PDT e que vem até hoje. Uma questão de desistir um pouco da política, ter um hiato, uma parada politicamente, né? Me foquei mais ao trabalho, foquei mais a minha vida particular, deixei de lado a política e abandonei o PDT.
Mas tu acompanhava o teu pai, assim? Tudo. Aí o pai também, por uma questão profissional dele, do banco, não podia se envolver aqui e também abandonou. Em 2007, eu tive o convite do então presidente do PR, Reinaldo Galli, a concorrer na eleição de 2008. Tinha aquela veia política, mas nunca pensei na minha vida que pudesse ser linha de frente, né? Me candidatar a um cargo eletivo. Sempre trabalhei em assessoria. Pois é, até vou te dar um cortezinho. Participaste no colégio de Grêmio Estudantil? Nunca participei de movimento estudantil nenhum. Não, a maioria dos políticos que a gente entrevista mencionam o movimento estudantil, DCE. Isso. Eu nunca participei de nada, não. Uma coisa meio surreal. Assim. Sim, mas bem diferente, né? Eu me criei dentro do trabalhismo, fiz curso sobre trabalhismo, li sobre trabalhismo, mas nunca participei da vida política. Na parte das escolas ou propriamente da universidade. Nunca me envolvi. Tinham pessoas com um perfil diferente do meu que poderiam render mais, né? E aí foi em 2008, tinha sido assessor da vereadora Beth em 2001, né? Pelo PDT, aí passou, me afastei da política, em 2007 voltei, agora convite do PR, concorri em 2008, fui o segundo mais votado do PR, 752 votos. Naquela época tinha uma coligação com o PPS. Mas ali eu pude ver, Fernanda, que eu sem fazer campanha, eu tinha um Fusca, na verdade, e eu entregando santinho e fui lá e fiz 752 votos. E pensei, pô, tem bastante gente que gosta de mim, tem bastante gente que acredita em mim, pelo que eu fazia na Pois tem movimentos, tu trabalhaste, não é de Grêmio Estudantil, né? Mas um trabalho social? Trabalho na comunidade. A gente sempre trabalhou no bairro Fragata, na Vila Hilda, na Frontino, na Otávio Peixoto, na Afonso Pena, na Campos Sales, aquela região do Fragata ali. A gente tem um trabalho social numa escola estadual ali na Frontino, que é a escola Dr. Otônio Xavier, que é a diretora, a dona Conceição, é uma amiga de longa data. E a gente já faz esse trabalho muito antes de ser candidato. Em 2008 a gente já tinha uma festinha que a gente faz todos os anos, que é o Dia da Solidariedade, que esse ano vai cair no dia 11 de maio. Lá a gente leva serviço de verificação de pressão, exame de fundo de olho, assessoria jurídica, A gente distribui cachorro-quente para as crianças, a gente leva brinquedo para as crianças. É um dia de serviço. Cidadania, escola, né? Exatamente, que a gente já tem há bastante tempo. E junto a isso, a gente sempre procurou ajudar as pessoas. A locadora lá dentro do Fragata, ela servia como um escritório, as pessoas vinham procurar ajuda e aí foi criando o nome. Em 2008 eu concorri, fiz 752 votos, sem ter um trabalho focado para a política, mais para a comunidade. Mas ali eu percebi que tinha espaço para o Fragata ter um vereador, porque na eleição de 2008 o Fragata não elegeu nenhum vereador. Então o nosso bairro, e quem é fragatense, ele tem isso no coração, ele é muito bairrista, né? Então o nosso bairro ficou de 2008 a 2012 sem nenhum representante na Câmara de Vereadores. E acho que o pessoal do Fragata clamava por isso, né? Então, a partir de 2008 a gente fez um trabalho. Como eu te falei, eu tive que sair para trabalhar para me manter em outros lados, abandonei um pouco a locadora, mas sempre na questão da comunidade, sempre ajudando. Em julho de 2009, 27 de julho de 2009, a convite do então prefeito Fetter, eu entrei para o governo como CC. E ali foi me dada uma grande responsabilidade pelo então secretário Carlos Mário de gerir, de tocar o projeto de microcrédito. Era um projeto piloto no país inteiro, onde 5 cidades do país foram contempladas com esse projeto e Pelotas foi uma delas. Eu fui o primeiro agente de crédito da cidade, e hoje em dia o projeto é um sucesso. São mais de 13 milhões de reais liberados em Pelotas, mais de 3 mil famílias empreendedoras contempladas e sempre andando na comunidade, sempre ajudando a comunidade, A Vila Hilda, de novo, aquela região do Fragata ali. E veio a eleição de 2012, aí sim, um pouquinho mais estruturado, trabalhando já focado na questão da eleição, a gente pôde com muito sacrifício, com muito trabalho, com muita caminhada, fazer 2.160 votos.
Aqui eu aproveito para agradecer os 2.160 eleitores que confiaram no nosso trabalho e hoje eu sou vereador da 4ª maior cidade do estado. E isso para mim, além de ser um orgulho, é uma responsabilidade que eu vou levar no meu mandato do início ao fim. Eu nunca vou deixar, Fernanda, de lado a minha seriedade, eu nunca vou deixar de lado o meu ponto de vista sobre várias situações que apareçam, né? Ou temas polêmicos ou não aqui na Câmara. Eu sempre vou colocar aquilo que eu trago desde a infância, né? Que é seriedade. E nisso as pessoas podem confiar, em trabalho honesto, em trabalho sério, e eu não pretendo decepcionar a quem em mim confiou o voto. Quais são as tuas principais bandeiras, Anderson? Tens alguma coisa mais fixa assim ou é no geral? A gente tem alguma. A gente está apresentando agora um projeto de lei que é o Correio Escolar, né, que vai prevenir, de uma certa maneira, a questão da violência na escola, bullying, tráfico de drogas, que hoje é um problema que a gente tem na realidade. As escolas infantis, as escolas municipais, elas me preocupam bastante, e para isso eu vou me deter, e nisso eu vou lutar. O meu bairro Fragata, ele não tem saneamento ainda em diversas, na maior parte dele não existe saneamento, e para isso a gente vai lutar, né, que é uma coisa que não aparece, mas é necessário, a qualidade de vida das pessoas, exatamente, a gente elimina a doença, dá uma qualidade de vida, e é nisso que eu vou lutar. E tudo que envolver e que for de interesse da cidade, a gente vai ter uma postura correta, séria, para ajudar. E da onde que surge, que tu falasses desse teu convívio com a sociedade, com a comunidade do Fragata, da onde que surge essa tua vontade de ajudar? A gente, Fernanda, eu percebia antes de ser vereador, que o executivo, que o poder público municipal, independente do prefeito, independente do partido, ele fica muito longe da ponta final da pirâmide, né? As pessoas não têm acesso aos vários serviços que a prefeitura tem para oferecer. E nesse caminho que eu vou ser o intermediário entre o poder executivo, o poder público e a pessoa que necessita. Por exemplo, o microcrédito. O microcrédito, o programa que eu criei, tem pessoas na cidade que não conhecem ainda, entendeu? Então essa é a vontade. Um exame de saúde que a pessoa talvez tenha direito, tem que entrar numa fila, tudo, mas vamos informar que ela tem o direito de fazer. Hoje nos postos de saúde tem dentista, pessoas não sabem que tem dentista, então vamos avisar, e é nesse trabalho, para isso que o vereador serve, além de fiscalizar, além de apresentar projetos, toda essa questão, porque o vereador é o agente político mais próximo da população, é no vereador que eles vão ver, não vai no prefeito, não vai no deputado, vai no vereador, e o vereador acho que tem o dever de escutar sim e ajudar da melhor maneira possível. E tu já ajudavas desde lá do início com a escola, no Fragata, essa preocupação com a cidadania? A gente sempre lutou por questões mínimas, né, de dignidade, desde a questão da luz apagada no poste, né, desde a questão de esgoto a céu aberto, essas mínimas coisas que fazem diferença na questão. Por exemplo, tu acender uma luz num poste de luz, tu talvez tu tá evitando um roubo, um assalto, uma drogadição, porque ali tem luz, ali as pessoas estão vendo que ali tem segurança, que a luz é segurança. Isso é só um exemplo, tem vários outros que a gente conseguiu lá e militou. Agora, nos primeiros meses de mandato, a gente já conseguiu que a Vila Hilda, por exemplo, há muito tempo não tinha, que era uma limpeza geral das ruas, né, com escoamento de água da chuva, e essas são as bandeiras, são várias bandeiras aqui dentro que a gente vai seguir, vai ter a seriedade de manter elas, de empurrar elas, de encabeçar elas, de tentar resolver minimamente o problema das pessoas. E tu achas que há muito se deve essa falta de informação à educação? Sim, sabe que por essa convivência que eu tive em sempre estudar em escola pública municipal ou estadual, né? E só fui ir para uma instituição privada quando eu fui para a católica, né?
isso dá conhecimento, dá embasamento. A gente sabe, por exemplo, que a educação é importante, só que tu tem que dar a qualidade, tem que dar a condição do professor dar uma aula, né? Tu tem que dar a condição do aluno se sentir bem dentro da aula, uma boa merenda, né? A gente tem uma escola lá no Fragata, que é a Escola do Dr. Alcides de Mendonça Lima, que é onde meu filho estuda, por exemplo. A gente está trabalhando para atender, né, a demanda da diretora, dos professores, tem vazamento, o pátio enche d'água, e é nisso que a gente acredita, né? Tu dando condições do professor dar uma boa aula, do aluno se interessar em ir para a escola, tu vai estar educando, tu vai dando conhecimento para o aluno entrar numa internet, na página da prefeitura, na página da Câmara, para se informar das coisas que acontecem na cidade. Saísses do povo, né, da população, e viesses para a casa do povo. O que tu sentes hoje aqui? Qual que foi como é que foi essa tua chegada e hoje o que tu já consegues perceber? Fernanda, a gente consegue perceber que o vereador ele por algumas pessoas, ele é cobrado como se fosse o executor, o executivo, ele que faz. E não é verdade. As pessoas têm que entender que quem executa, quem faz as coisas no município, quem faz acontecer é a prefeitura, é o poder executivo, né? E isso tem que ficar bem claro para as pessoas. E parece que há esse não entendimento de algumas pessoas, né? Tanto é que nós agora vamos alugar uma peça lá no bairro Fragata, vamos montar um escritório no bairro para ficar próximo das pessoas, para poder dar esse tipo de informação, para poder dar essa lucidez às pessoas de entender que o vereador não vai executar. O vereador é um agente político que pode facilitar, pode ajudar, pode acompanhar, mas não pode executar, porque quem executa é o poder público municipal. Essa diferença que eu noto bastante aqui. E de resto, muito trabalho. E a expectativa, assim? Está no começo de mandato? A nossa expectativa é cumprir o mandato, né, de uma forma tranquila, de novo, uma forma muito séria, não usar fatos, né, para de alguma maneira se promover, não, ter uma atitude séria, correta dentro da Câmara de Vereadores. E se for um entendimento partidário, eu puder concorrer daqui a 4 anos, se for um entendimento nosso também, se valer a pena na questão do trabalho, a gente encara uma outra eleição. Daqui a pouco, se for do nosso entendimento, achar que já demos a nossa contribuição, isso aí é uma questão do futuro. Eu estou trabalhando bastante, fico orgulhoso, sabe? Se tem uma imagem do vereador como agente político que ali vai lá, ganha o salário mensal e não, se aqui se trabalha bastante, aqui se tem dia completo, não se tem fim de semana, e isso não tem problema nenhum. A gente está para trabalhar e acredita que o trabalho é a melhor maneira de ser reconhecido. Vereador, muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra no próximo programa Entrevista. Até lá!